Ok, começou a gravação. Boa tarde a todos. Tá todo mundo ouvindo, né? Direito? Ok, ótimo. Então, hoje vai ser a nossa primeira aula de conteúdo, né? Quando eu tiver com essa tela aqui, eu não vou conseguir ver o chat. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem abrir o microfone, viu? E perguntar sem problema. É só abrir, perguntar e depois desligar para não ter nenhuma interferência. Então, nossa aula 2, né? De 23 de setembro, vai ser sobre primitivas e integrais indefinidas. Eu vou só abrir a apostila aqui, fica melhor para mim. Eu vou seguir exatamente o que está lá na apostila, para depois, quando vocês... Aqui. Depois, quando vocês acompanharem o vídeo aula e quiserem revisar, é só seguir a apostila e o vídeo, né? Então, a gente vai... Primeira coisa que a gente vai fazer... eu não sei se vocês lembram, né? Mas eu vou primeiro revisar alguma coisa de derivada. Eu vou só revisar as derivadas principais, né? Uma revisão aqui básica de derivadas. Não sei se vocês lembram, né? Faz tanto tempo que vocês não estudam, pelo menos a maioria. 6 meses eu acho muito difícil vocês lembrarem. Mas vamos lá. Das funções mais básicas, por exemplo, se k é uma constante, né? Então, quando eu derivo uma constante, vou colocar assim, viu? Vai dar zero, né? Todo mundo lembra disso, né? Derivada de 1, 2, qualquer número real, zero. 2. X elevado a n, quando eu derivo isso aqui, vai ser o quê? N, x a n menos 1, né? Todo mundo lembra disso, né? Ou se não lembrar, não tem problema não. A gente vai revisando. E também, quando eu for precisar disso aqui, eu estou fazendo porque daqui a pouco a gente vai usar. Por exemplo, derivada de seno, né? De x, cosseno de x, ok? Derivada do cosseno, menos seno. Vou colocar aqui só as básicas. Derivada da exponencial, é ela mesma, né? Derivada da ln é 1 sobre x, x diferente de zero, né? Aqui para ter sentido, x tem que ser maior que zero, né? Zero. E x maior que zero. Deixa eu ver aqui. Se o A é positivo diferente de 1, né? Então, a derivada de A elevado a x é A elevado a x ln de A. Por enquanto, eu vou revisar só essas aqui. Tem muitas outras derivadas que vocês vão ter que saber, né? Porque para saber integrar, tem que saber derivar. Então, e essas que a gente for precisando, eu vou relembrando dependendo do exemplo. Mas, só para conseguir fazer os exemplos mais básicos, né? Tem essas derivadas mais básicas. Da constante é zero, x elevado a n, é n, x elevado a n menos 1, né? É lógico que se o n aqui for diferente, n diferente de menos 1.
Porque quando ele é menos 1, dá justamente 1 sobre x, né? Não, não, isso aqui é outra coisa. Ok, seno é o cosseno é menos seno, e elevado a x é o próprio e, ln é 1 sobre x, e se o é positivo, do a elevado a x, é a elevado a x ln de a. Então, são essas básicas aqui, para vocês não ficarem perdidos nos exemplos mais básicos, né? Ok? Então, vamos lá. Então, o que é uma primitiva, né? O primeiro conceito mais básico, é o conceito mais básico que a gente vai aprender. Primitivas. Então, o que é uma primitiva? Vocês podem seguir o que está na apostila. Eu vou escrever o que está lá só e depois vou dar uns exemplos. Então, eu vou resumir o que está na apostila. Eu não vou escrever tudo que está lá, porque senão fica fica chato, né? Então, seja f, né, uma função colocar assim, definida no intervalo, né, em R. Então, uma primitiva de f, né, em I, é uma função f grande, definida em I também, tal que derivada da f grande dá a f pequena. Né? Então, essa é a definição. Então, eu tenho uma função inicial aqui, uma função f, e aí o que seria uma primitiva dessa função f, né? É uma outra função, uma segunda, tal que quando eu derivo essa segunda função da função inicial. Né? Vamos aqui uns exemplos básicos. Exemplo. Então, o que você tem que ter em mente quando você quer determinar uma primitiva, né? Eu vou escrever diferente um pouco do que está na apostila. Então, qual a função qual a função cuja derivada derivada é a função aí, vou colocar aqui que nem nota, f de x igual. Tem uma pergunta, né? Qual é a função que quando eu derivo dá essa função aqui? F de x igual a x elevado a 9. Então, toda vez que se você quer encontrar uma primitiva, você quer uma função que quando eu derivo daquela função que você quer encontrar primitiva, né? Então, no nosso caso aqui, um exemplo, né? A função f de x igual a face f, né? X a 10 sobre 10 é uma primitiva de f igual a x a 9. Por quê, né? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai derivar essa f grande.
Então, quando eu derivar ela, né? Vou baixar um pouquinho aqui. Tá pegando, né? Então, a derivada da f grande é x elevado a 10 sobre... Aí eu vou colocar um parêntese aqui, linha. Esse 1 sobre 10, como é constante, né? Agora vocês têm que lembrar como é que deriva, vezes. Aí, a derivada do x elevado a 10. Aqui eu tô fazendo devagar, porque... Mas se vocês... Assim, dá para fazer isso aqui em 1 segundo, né? Lembrando de cabeça. 1 sobre 10. Aliás, deixa eu fazer aqui embaixo, fica melhor. Um sobre 10. E aí vocês têm que lembrar qual é a derivada dessa função aqui, né? Qual é a derivada de x elevado a 10? O 10 desce, né? Então fica 10 vezes x. Aí, e o 10 aqui ele perde uma unidade, então fica 10 menos 1, né? É aquela primeira regrinha, que regrinha, né? Vamos relembrar aqui. Xin, linha, né? Eu estou usando essa regra para derivar x elevado a 10. No caso aqui, o n é igual a 10, né? Então, a derivada dele, o 10 cai, e o 10 perde uma unidade, fica assim. Aí agora, esse 10 aqui cancela, né? E ficou o quê? X elevado a 9, né? Ou seja, eu encontrei uma função que quando eu derivei, dei aquela função inicial. Se isso ocorrer, quer dizer que a f, essa função que eu encontrei, é a primitiva da função inicial, né? Então, logo, f é igual a x elevado a 10 sobre 10 é uma primitiva de f de x igual a x elevado a 9. Por quê? Porque quando eu derivo essa daqui, quando eu derivo essa grande, eu obtenho essa daqui, tá? Então, a ideia por trás é só isso, sim. A ideia é básica, né? Claro, mas claro que tem outras dificuldades. Vamos fazer mais um. Seguindo aqui a lista, né? Exemplo. Determine uma primitiva de... Eu estou colocando uma, porque tem infinitas, né? Primitivas. Mas aqui uma para... Depois a gente vai chegar lá no que significa infinitas primitivas. Mas basta dar um exemplo. Primitiva de... Aí como tá aí, x elevado a 3 meios, né? Sobre x sobre 3 meios. Então, o que eu tenho que fazer? Encontrar uma função. Então, a gente precisa encontrar uma função f. Na verdade, não é essa daqui, né? Essa aqui é a que eu quero, né? É 1 meio aqui. Poderia ser aquela, né? Mas só para ficar igual que tá lá. Então, x elevado a 1 meio. Ou raiz de x, né? Como queira. Então, desculpem aí. Ok, então determina a primitiva da função f de x igual a raiz de x ou x elevado a 1 meio. Então, deve-se encontrar uma função f grande, né? Tal que a derivada dessa f é igual a x. Ok? Então, é isso que você tem. Nesse caso aqui, como é que eu encontro, né? Não tem uma técnica, você tem que conhecer as regras de derivação. A gente tem que, nós temos que nos apoiar nessa regrinha aqui, né? Que eu já mencionei
nessa regrinha aqui, e aí eu vou deduzir, né, observe, que a função f de x igual a x elevado a 3 meios sobre 3 meios é uma primitiva de f de x, né? Primitiva de f de x igual a x elevado a 1 meio. Por quê, né? Pois eu vou derivar a nossa f, vou pegar f' é igual a quem? Ok? Derivo ela, linha, é a mesma coisa. Isso aqui, você pode colocar como 1 sobre 3 meios ou 2 terços, né? A mesma coisa. Vezes, aí, aquela regra de derivação, né? O 3 meios aqui, ele vai cair, né? X, 3 meios menos 1, né? Ok? E aí, novamente, ó, esse aqui cancela. Então, vai ficar só x elevado a 3 meios menos 1, que é x elevado a 3 menos 1 sobre 2, né? Que é exatamente... Não, aqui não é 1, aqui é 2. Aqui. Ok? E aí fica x elevado a 1 meio. Então, eu encontrei uma função f, x elevado a 3 meios, sobre 3 meios, que quando eu derivo essa daqui, eu obtenho a inicial. Se isso ocorrer, essa função f é uma primitiva dessa função, da função x a 1 meio. Ok? O conceito não é difícil, não. Tá todo mundo entendendo? Mais ou menos? Sim. Chat, Ei, professor, dá para subir mais um pouquinho só para pegar o começo? daqui dá pra falar. Você quer qual é a parte aqui? Essa aí mesmo. Aqui? Então, o que você tem em mente é, assim, o processo inverso da derivada, né? A derivada, eu tenho uma função, e aí eu derivo ela. A primitiva, não. Eu tenho uma função e quero encontrar uma outra, que quando eu derivo essa outra, dá a minha função inicial. Isso aí, com o tempo, com a prática, fica fácil. Fica fácil nessas funções básicas, né? Seno, cosseno, vocês vão ver. Eu vou falar delas todas, as básicas, mas depois de um certo tempo fica um pouco complicado e a gente vai ter que estudar algumas técnicas para poder resolver, né? Mas isso aí é para depois. Pode baixar se quiser, viu? Vamos baixar, né? Então, vamos lá. E aí, por exemplo, vamos voltar só nesse exemplo inicial. É muito feio isso aqui. Na verdade, eu vou voltar como uma observação, né? Vimos... O que a gente viu, né? Não vou escrever tudo por extenso, não vai demorar. Sim mesmo, deixa. Por exemplo, né? F de x igual a x, 3 meios sobre 2 sobre 3 meios sobre 2 é uma primitiva de f de x igual a x, ficou muito apertado. Não foi isso que a gente acabou de fazer, né? Essa função aqui, ela é uma primitiva dessa aqui.
Mas, por exemplo, se eu somar qualquer constante a essa função, também vai ser uma primitiva dessa, né? Então, observe que se k é constante, então, falta muita vírgula aqui, né? Acho que tem uma vírgula aqui. Se k é constante, então essa função aqui, ó, f de x, deixa eu subir mais um pouco, sobre 3 sobre 2, mais k, também é primitiva, nossa, que a gente, no exemplo anterior, só essa parte aqui, né? Deixa eu ver se tem um, não queria, deixa eu pegar o marca-texto aqui, muito fraquinho. Só essa parte aqui, ó, no exemplo anterior, ela era primitiva da função, mas se eu somar uma constante, também vai ser primitiva. Por quê? Porque quando eu derivar a função do jeito que ela está ali, né? Derivo, né? Linha. E aí vocês, se não lembram, né? Mas eu acho que devem lembrar que quando eu tenho duas funções e quero derivar a soma delas, é a derivada da primeira mais a derivada da segunda, né? Então aqui fica x a 3 meios sobre 3 meios, derivada mais a derivada da segunda, ok? Eu tenho essa função aqui, mais essa, a derivada da soma, é a soma das derivadas, né? Então, a derivada dessa daqui separada e a derivada dessa daqui separada. E aí é só derivar cada uma separado, né? Essa aqui a gente já fez, né? Mesma coisa. Desce o 3 meios aqui, e aqui perde 1, vai ficar 1 meio, é aquela conta que a gente fez. Mas, e a derivada da constante? A gente viu no começo da aula, dá zero, né? Então, só resta 1 meio. Então, se eu encontrar, o que eu estou observando é o seguinte, que aí tem na lista não, na apostila, né? É exatamente o que está aqui, né? Que é, por exemplo, se f grande é uma primitiva primi é uma primitiva de f pequeno, né? Vou subir aqui. Aliás, não tem isso aqui, só f mesmo. O SD também tá feio. Então, se a f grande é uma primitiva da f, então f mais k, eu vou colocar o f de x aqui, só para ficar mais claro para vocês. Então, f de x mais k também é primitiva ok? Basicamente é isso. Se você encontrou uma primitiva, se eu somar qualquer constante a essa primitiva,
também será primitiva, né? É isso. Certo? Então, se a f é primitiva, f mais k é primitiva. E todas as primitivas de uma função, outra observação que tem eu estou falando disso porque é importante, né? E tudo que a gente geralmente, o que o livro fala, eu estou resumindo, mas essas duas observações são importantes. Primeiro, se a f é primitiva, f mais k também é primitiva, e toda primitiva a segunda é se f é primitiva, uma primitiva de f, não sei se é exatamente o que está escrito aqui. Primitiva de f. Toda primitiva de f é da forma f mais k com k constante. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você encontrar uma primitiva de uma função, qualquer outra primitiva vai ser aquela função que você encontrou mais uma constante. Todas elas vão ter esse formato aqui. Certo? Então, assim, no caso, eu encontrei uma primitiva e uma pessoa encontrou uma outra primitiva, que às vezes, quando a integral é trigonométrica, você às vezes encontra uma resposta, por exemplo, para dar uma justificativa meia boca, né? Você encontra uma resposta do que está no livro, mas às vezes é só a equação está modificada de alguma forma e a diferença entre as duas primitivas é só uma constante. Que é o que eu estou dizendo aqui. Se você encontrar uma e qualquer outra primitiva vai ser essa uma mais uma constante. Ok? Deixa eu seguir aqui. Alguém tem alguma pergunta? Ó, por exemplo, né? A notação principal. Que por enquanto vai ser a notação de... por enquanto vai ser a notação não, né? Notação aqui. Que é essa aqui, né? Ela denotará. Então, isso aqui denotará. Escrever do jeito que está aqui. Ou representará, né? Denotará ou representará. Acho que representará fica melhor. Representa. As primitivas da função f. Ok? Isto é, né? E aí, como nós já vimos, eu já observei aqui, né? Se uma função é primitiva, f, todas as primitivas dessa função serão da forma f mais k, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Ou seja, se f é primitiva, é uma primitiva de f pequeno, né? Então, essa integral, então isso aqui vai indicar isso, né? Como essa aqui vai indicar todas as primitivas da f, se essa aqui for uma primitiva, e como eu falei, como eu observei anteriormente, né? Se uma função é primitiva, todas as primitivas da função é da forma f mais k. Essa aqui, como ela vai indicar todas as primitivas, né? Essa integral, que comumente a gente vai chamar de integral indefinida de f, ela vai ser isso aqui, né? Ela vai representar todas as primitivas dessa função. Nos primeiros exemplos, eu só pedi uma primitiva.
Mas essa notação vai pedir todas as primitivas. Olha que são todas as primitivas. É uma primitiva que você encontra mais uma constante. Resumindo aqui, né? Então, só para colocar aqui, então a notação, então essa notação integral de f de x dx é comumente, ou é comum, né? Comumente chamada de integral indefinida de f. De f, certo? Então, o que, assim, para ficar mais claro, né? Cadê o negócio aqui? Travou? Voltou aqui. Então, para ficar mais claro, deixa eu colocar um exemplo, né? Então, calcule que nem o integral de x elevado a 9 dx, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Determine todas as primitivas da função x elevado a 9. E aí, como é que eu determino todas as primitivas? Basta encontrar uma primitiva, né? Nós vimos no primeiro exemplo, então nós vimos que f de x igual a x a 10 sobre 10 é uma primitiva de f de x. Então, se ela é uma primitiva, portanto, integral de x a 9 dx é x elevado a 10 sobre 10 mais k. Porque, novamente, né? Isso daqui, essa integral aqui, ela vai denotar todas as primitivas dessa função, x a 9. Então, como são todas, tem que colocar a constante, né? Essa aqui é uma, e todas as outras é essa uma que você encontrou, mais uma constante. Certo? Aqui é fácil, nessa aqui é fácil calcular essa primitiva por causa da regrinha, né? De derivação. Fica claro, né? Por exemplo, vamos fazer um caso geral aqui, né? Exemplo, calcule integral de x elevado a alfa dx a isso aqui que o alfa tem que ser diferente de menos 1. Porque se o alfa for menos 1, aqui vai ficar 1 sobre x e é outro problema, né? Não dá para fazer do jeito isso aqui. Então, como é que a gente vai calcular essa integral? O que eu estou pedindo aqui, né? O que você está indicando? Eu estou pedindo para vocês todas as primitivas da função x elevado a alfa, quando alfa é diferente de menos 1. E aí, o que você tem que lembrar? Da regrinha de derivada. Aquela que eu já coloquei, né? Como é que deriva x elevado a alfa? Alfa, x, alfa menos 1, né? É isso que a gente vai usar. O que a gente vai fazer, né? A função f de x igual a x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1 é uma primitiva de f de x igual a x elevado a alfa. Por que ela é uma primitiva? O que a gente vai fazer? Eu vou derivar essa função aqui, vou derivar ela e vai dar esse resultado, x elevado a alfa. Vamos verificar isso, né? Então, de fato, né? De fato, quando eu derivar a f grande,
que é quem? X elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1, linha, né? Esse 1 sobre alfa mais 1, ele vai ficar, vezes a derivada de x elevado a alfa mais 1. É lógico que isso aqui, se você souber derivar... Estou fazendo devagar porque acho que não sei se está todo mundo lembrando. Mas se você derivar, você faz aqui em 1 minuto. 1 minuto não, sim, faz rápido, né? De cara. Aí o que, que vai acontecer? Novamente, né? Ó, qual é a minha regra? O alfa, ele vai descer, né? A derivada daqui. Oxi. O alfa, ele vai descer, né? A mesma coisa. No caso, o meu alfa aqui é alfa mais 1, né? É o expoente todo. Aqui é só uma representação, né? Se eu trocar por n, vai ficar... Ok, então, nesse caso aqui, o meu n é alfa mais 1. Então, imaginem que o n é alfa mais 1. Então, quem está caindo aqui é o alfa mais 1, e o alfa mais 1 perde uma unidade. Ok? Aqui, ó. Quando eu derivar aqui, esse aqui cai, né? Então, fica alfa mais 1 vezes x. Aí, o alfa mais 1 menos 1, né? Porque, lembrando, o n é o alfa mais 1. Então, é ele todo menos 1. E aí, aquela mesma conta que eu já fiz anteriormente. Cancelou esses dois. O mais 1 também cancela com menos 1. Sobrou quem? X elevado a alfa. Ou seja, aquela função, essa função aqui, x elevado a alfa, essa, né? X elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Quando eu derivo ela, deu x elevado a alfa. Ou seja, essa aqui é uma primitiva da x elevado a alfa. Aí, logo, né? Portanto, posso concluir que a integral de x elevado a alfa dx, isso aqui é x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1 mais k. Por quê, né? Como nós vimos, a derivada dessa daqui, eu derivei essa e obtive essa. Então, ela é uma primitiva. Como essa notação representa todas as primitivas, eu coloco a constante. Certo? Então, isso aqui vocês já podem colocar como uma espécie de fórmula. Alguém quer falar, né? Alguém abriu o microfone? Ou não? Isso aqui, vocês podem olhar como uma espécie de fórmula, né? Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. Todo mundo quieto? Estão entendendo, basicamente? Ninguém perguntou nada, né? Ok. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Olhem eu vou dizer fórmula, mas isso aqui depois vocês vão ter que saber, né? Depois não, já, né? Vocês vão ter que saber isso aqui de cara, assim, decorado, vamos dizer assim. Né? Não é a palavra que eu gosto de usar, mas vocês vão ter que aprender isso aqui bem. É uma das primitivas básicas. Aí, para que eu uso isso aqui? Para você não ter que fazer todo esse trabalho que eu estou fazendo inicialmente, não. Você já coloca direto. Por exemplo, né? Vou fazer os exemplos aqui. Exemplos. Calcule integral. Eu vou colocar outros números aqui, mas é a mesma ideia que está aqui no livro. Eu vou colocar x, acho que tem aqui. X vai dar 8. Por exemplo. Tá feio isso aqui, né? Melhorou. Então, calcule integral de x a 8 dx. E aí, o que você vai ter que fazer? Só comparar, ó. Quem é o alfa aqui? É o 8, né? Só comparar, então, integral de x a 8 dx é o quê? X a 8 mais 1 sobre 8 mais 1 mais k. E aqui eu opero, né? Ou seja, é o quê? X a 9
sobre 9 mais K. Certo? Então, a gente vai usar sempre esse modelo aqui, né? Para quando... Isso aqui só serve para esse caso, né? Vou tirar aqui. Esse modelo aqui, né? Vamos fazer mais? Hum, vou colocar mais um aqui. Por exemplo, acho que tem na lista. X elevado a π dx. Da lista não, na apostila, né? X elevado a π dx. Como é que eu integro? Do mesmo jeito. O alfa aqui, só vou colocar aqui de lado, né? Para vocês lembrarem. Quem é o alfa? O alfa aqui é π. Aí você só substituir, né? Integral de x a π dx é x elevado a π mais 1 sobre π mais 1 mais k. Só isso. E aqui não tem como, é diferente, né? O 8 eu somo com o 1, agora o π racional aqui não dá para somar. Então fica assim mesmo. Não é difícil não, bem fácil. Depois você pega, não é difícil agora, né? Deixa eu pegar um outro aqui, para ficar igual. Por exemplo aqui, né? X raiz de 2 dx. A mesma coisa. Integral. Não tem mais integral. Eu vou resumir aqui esse aqui. Como é que fica esse? X elevado a raiz de 2 mais 1. Feio aqui, né? Raiz de 2 mais 1 mais K. Aqui, novamente, não dá para eu não tenho como operar mais nada, então deixa assim mesmo. Certo? Vamos pegar outro. Acho que eu vou dar mais de 1 hora de aula. Estou muito devagar. 5 sobre 3. A mesma coisa, é 5. O alfa aqui, né? O alfa é 5 terços. Então, é 5 sobre 3 mais 1 sobre 5 sobre 3 mais 1 mais K. Agora aqui dá para fazer alguma conta, né? Vai ficar X. Aqui no expoente vai ficar o quê? 8 terços, né? Aqui também 8 terços. Se você quiser simplificar mais ainda, né? Isso aqui, ó. Não era essa cor que eu queria. Ah, ficou vermelho. Isso aqui, ele fica 3 oitavos, né? Que é o inverso de 8 terços. 3 oitavos. Se você quiser simplificar. Ok? Simples, não é difícil. Então, resumindo, né? Nossa primeira integral aqui, mais básica, é essa, né? X alfa dx, x alfa mais 1, mais k, tá? Alfa, isso aqui é importante. Alfa é diferente de menos 1. Aí com essa, digamos assim, receita, vocês podem fazer várias, né? Tem várias aí. Alguma dúvida? Tá simples, né? Ó, vamos fazer uma outra integral básica. Depois, no resumo, eu acho que eu fiz uma tabela. Não, acho que eu pensei em fazer uma tabela com todas elas, as básicas, mas eu acabei não fazendo. Mas eu posso resumir depois na aula. Por exemplo, qual é a integral? Qual é a integral
de 1 sobre x dx. Isso aqui é justamente quando alfa for menos 1, né? Ó. Porque x elevado a alfa, se isso aqui for menos 1, né? Se alfa é menos 1, aqui fica x elevado a menos 1, que é 1 sobre x, né? Que é o caso que aquele exemplo não pega. O problema é aqui, né? Porque se for menos 1, zera essa parte aqui, né? Zero alfa, e aí não pode, né? E aí o caso x igual, alfa igual a menos 1 é tratado diferente. Então, que na apostila está assim, né? Verifique, né? Que a integral de 1 sobre x dx é ln do módulo de x mais k. O que eu estou dizendo com isso? Primeiro, a gente tem que... Como é que se verifica isso, né? Primeiro, eu tenho que pegar essa função aqui, ln do módulo, derivar ela e tem que dar 1 sobre x. E aí, como ela é uma primitiva, todas elas vão ser essa aqui mais k, né? Então, a gente vai derivar ln do módulo de x. O problema aqui é o módulo, né? Então, como é que eu derivo o módulo? Vocês lembram da definição do módulo? Provavelmente não, né? Ninguém lembrava no presencial, não sei que vocês... Módulo, só para relembrar, módulo de x é o quê? X, se o x é maior ou igual que zero, e menos x, se x é negativo. A gente vai ter que usar isso aqui para poder derivar o ln do módulo, né? E aí a gente vai ter que dividir em dois casos, né? Se o x é positivo e se o x é maior ou igual que zero, o que eu obtenho? Então, o módulo de x, pela definição, né? Ó, é x. Então, aqui fica x. Daí, né? Quando eu derivar ln do módulo, fica ln. O módulo de x eu troco por x, porque eu estou considerando o caso x positivo, fica assim. E aí a derivada do ln, como eu falei lá no comecinho, é 1 sobre x, né? O caso 2 é se o x é negativo. Se x é negativo, então o módulo de x é menos x. Daí, módulo do ln é... Ah, não, tem um... É menos... Como é que é aqui? Ah, esquecido já. Então, esse aqui vai ficar módulo. Ali aqui não tem mais módulo, né? Porque quando x... Só uma coisa, quando x for negativo, isso aqui fica menos... Isso aqui fica isso, então vai ficar menos x. Aqui pode, porque se o x é negativo, menos x é positivo, né? Lembrando que o domínio do ln é o logaritmando positivo, né? Isso aqui. E aí, como é que eu derivo ln de menos x? Vocês têm que lembrar da regra da cadeia, lá da derivada, que é que eu vou escrever aqui no canto, escrever de vermelho. Por exemplo, quando eu estou com ln e aqui no logaritmando é uma função qualquer, a derivada, qualquer não, dentro do domínio do que faz sentido isso aqui, né? A derivada disso é f' de x sobre f, certo? Você tem que lembrar disso. Ln de alguma função aqui, a derivada é f' sobre f. E aí, aplicando isso para essa regra aqui, a f nesse caso é menos x, então é 1, por exemplo, a f nesse caso aqui, escrever de azul, né? No nosso caso, a f de x
é menos x. E aí, quando eu derivo essa função, dá quanto? Menos 1, né? Então, se eu usar essa regrinha aqui, vou obter o quê? A f', que é menos 1, sobre a f, que é menos x, que fica assim. Vocês ouviram o barulho do caminhão passando aqui? Então, fica isso, né? Vou recapitular. Se o x, lá do começo, se o x é positivo, por que eu tenho que fazer isso? Por causa do módulo. O módulo é essa função aqui que tem duas sentenças, né? Aqui. Tem duas sentenças. E aí eu tenho que dividir em dois casos. X maior que zero e x menor que zero. Se o x for maior que zero, que fica o cálculo mais simples, aqui, maior que... Deixa eu pegar outra cor. Se o x for maior que zero, então, o módulo de x vai ser x. E aí, o que eu obtenho? Né? Eu troco o módulo de x por x. Aí, aqui é a derivada mais simples, do ln, que é 1 sobre x. Só lembrar que a derivada do ln é 1 sobre x. Se o x é negativo, então, o módulo de x vai ser menos x. Que tem um... Vou puxar aqui. O módulo de x vai ser menos x. E aí, eu derivo, né? A derivada do ln do módulo vai ser ln de menos x. Né? Por quê? Porque x é negativo, o módulo é menos ele. Lembrando que ainda aqui é positivo, né? Porque se o x é negativo, menos ele é positivo. E aí eu derivo ln de menos x usando a regra da cadeia. Que é essa regrinha aqui, né? ln de f de x é f' sobre f de x. E aí, no nosso caso, comparando esse ln com esse aqui, né? A minha f, ela é justamente menos x. E aí é só usar a fórmula, né? A derivada dessa vai ser o quê? F', que é menos 1, e a f, que é menos x. Foi o que eu substituí aqui. E aí, menos por menos dá mais, 1 sobre x. Então, nos dois casos, tanto... Observem aqui, nos dois casos, né? Tanto no caso positivo, quanto no caso negativo, a derivada da ln do módulo dá 1 sobre x. Então, se a derivada da ln do módulo é 1 sobre x, quer dizer que a ln do módulo é primitiva de 1 sobre x. Né? Então, logo... Travou aqui. É uma primitiva. Tem um detalhe aqui, ó. Eu tenho que excluir o zero aqui, né? Eu coloquei x maior ou igual do que zero, mas aqui eu tenho que excluir. Por causa do domínio do ln aqui é x maior que zero. Ok? Apesar da definição estar maior ou igual, né? Aqui é maior ou igual mesmo. Mas eu tenho que tirar por causa do domínio. Então, voltando, né? Então, logo é uma primitiva, logo além do módulo é primitivo de, portanto, que a gente queria, né? Que é integral de 1 sobre x. Essa daqui, assim, como aquela outra, vão usar isso aqui mais como receita de bolo, né? A integral de 1 sobre x é o ln do módulo e acabou. Você não vai ter que ficar verificando isso, não. Vocês vão usar que a da 1 sobre x é o ln do módulo de cá, né? Isso aqui vai ser útil mais à frente. Mas, por enquanto, fica só a expressão.
Porque não dá para fazer outros exemplos, que a gente não tem muita propriedade, né? Não dá para fazer outros exemplos com essa daqui. Mas ela depois ela vai aparecer várias vezes, né? Não se preocupem, não. Ok? Então, nós vimos duas básicas, né? Essa daqui e essa, né? Então, todas essas básicas, vocês vão guardar como uma receita para resolver as outras mais difíceis. Ok? Eu vou só pegar uma água aqui rapidinho. Volto já. Como é que eu saio daqui? Ok, voltei. Estão entendendo mais ou menos, né? Enfim, vai ficar mais... Depois que vocês começarem a estudar, vai ficar mais fácil. Então, seguindo aqui. Acho que eu vou dar mais de 1 hora, viu, pessoal? Outro exemplo, né? Outra aqui é outra receita de bolo, né? Calcule integral de e elevado a alfa x dx. Alfa aqui é um número real. Se for zero, não tem muita graça, né? Eu vou colocar diferente de zero. Porque se for zero, é só um, enfim. E aí, como é que... Na verdade, verifique, né? Não interessa, não. Então, como é que, assim, o que significa calcular isso aqui, né? É encontrar uma função que quando a deriva dá essa daqui. Então, observe que a função f de x elevado a... elevado não, Nossa, tá subindo aqui, né? Muito feio. É uma primitiva. Está dizendo o seguinte, observe que a função é elevado a alfa... Ficou muito feio isso aqui. Pronto, melhor. E elevado a alfa x é uma primitiva de e elevado a alfa x. Por quê, né? Antes disso, vocês têm que lembrar outra regrinha de derivação. Que e elevado a uma função g, quando eu derivo aqui, dá o quê? G' e elevado a g de x. Perfeito. Se eu boto um e elevado a uma função, e derivo, né? A derivada é a derivada do expoente vezes e elevado a g. Assim, certo? Então, vamos... O que eu quero derivar é a função elevada a alfa, ok? Então, observe que elevado a alfa x é uma primitiva de f. Por quê, né? Então, a gente vai derivar essa f grande. Vamos lá.
Eu vou derivar aqui embaixo, porque a fórmula está aqui, né? Fica melhor. Eu vou colocar aqui f. Aí, quem é a minha f, né? É elevado a alfa x, alfa. Aí eu derivo. Aí, novamente, aqui é constante. 1 sobre alfa eu mantenho. E aí fica a derivada de e elevado a alfa. Se você souber, como eu falei, souber de cabeça, você não tem que fazer isso. 1 sobre alfa vezes. Aí a derivada, como é que eu derivo e elevado a alfa x? Aí eu olho, ó. A minha g, nesse caso aqui, é alfa x, né? É o expoente, ó. E aí, como eu derivo? É a derivada da g. Quem é a derivada da g? Isso aqui, tudo que eu tô falando, se você souber derivada, já facilita, né? Derivada da g, que é alfa, né? Então, vai ficar o quê? Alfa vezes e elevado a alfa x, ok? E aí, cancela. Ficou o quê? Só e elevado a alfa x. Certo? Então, nós derivamos essa função e obtivemos essa daqui. Logo, a f grande é uma primitiva dessa. O que eu estou querendo dizer, né? Portanto, integral de e elevado a alfa x dx é 1 sobre alfa, ou isso aqui, ou sobre, tanto faz, né? Se eu coloco, onde eu vou apagar isso aqui? Tanto faz, né? Se é assim, ou também se é 1 sobre alfa vezes o e, né? Ok? Isso aqui você pode também, vocês devem aqui guardar como uma receita de bolo, né? Isso aqui, ó. Porque com essa aqui já dá para fazer muitas outras. Por exemplo, como é que eu calculo a integral de 2x e elevado a 2x dx? É só seguir o modelo. Onde tem um alfa, eu coloco 2. Então, fica e elevado a 2x sobre 2 mais k. Simples assim. Mais uma. Se é elevado... O que eu botei aqui? Ah, menos x, por exemplo, né? Dx. Como é que eu resolvo isso aqui? E aí você compara, né? O alfa é o quê? Como é o expoente, o alfa é o menos 1, né? Deixa eu escrever aqui. Escrever aqui pequeno. E aí você compara, tá vendo? Nesse exemplo aqui, o alfa é menos 1. E é só substituir, né? Não tem integral aqui. Então, é elevado a menos x sobre menos 1, né? Porque o alfa é menos 1, mais k. E aqui você pode simplificar como menos é a menos x mais k, né? Certo? Então, seguindo aquela fórmula, fica tudo bem fácil. Vou fazer mais um só. O que tem aqui? Por exemplo, esse, né? Ó, 1 sobre e elevado a 4x dx. Aqui é a mesma coisa de só você tem que perceber que 1 sobre e elevado a 4x é a mesma coisa de e elevado a menos 4x, certo? Dx. E aqui, novamente, quem é o alfa? O alfa é menos 4. E aí, acabou, né? Só substituir na fórmula. Muito feio isso aqui. Alfa é menos 4.
Então, fica e elevado a menos 4x sobre menos 4, né? Mais k. Que aí você pode simplificar como... Esse menos aqui você pode colocar na frente, né? Menos aqui, sim. Pode deixar assim ou pode colocar isso aqui para baixo, né? Como está na apostila, acho que está assim, né? 1 sobre 4. Mas tanto faz, ok? Então, sim, se você souber esse primeiro, esse básico aqui do exponencial, dá para fazer inúmeras outras a partir desse aqui, ok? Você está entendendo? Não está muito rápido, está rápido, está devagar, o que vocês estão achando? Tem alguém aí? Será que está todo mundo ligado? Ninguém está prestando atenção, né? Rola para baixar o chat, professor. Oi? Rolar para baixo, que tá lá em cima. Ah, tá. Sou eu, né, que tenho. Então vocês são... Tá ok, né? Eu acho que... acho que não tô rápido, não. Tô normal, né? Pagando mico já, né? Vai ficar gravado. Ok. Vamos fazer mais, né? A gente já tá aqui, né? Ó, por exemplo, seno e cosseno. Tem essas duas aqui. Vou fazer tudo de uma vez. Vocês já estão... Então, exemplo. Não é esse aqui. Verifique que... O que tem aqui? Só tendo calcule, né? Calcule integral de seno de alfa x, né? Dx. Cadê? Pronto. Tá assim. E aí, o que vocês têm que fazer, né? Vocês têm que lembrar como é que deriva. Por exemplo, vamos pegar o do seno, né? Eu vou fazer só o do seno e deixo o do cosseno para vocês, né? Que já está resolvido mesmo na, na apostila. Vamos fazer isso aqui. Então, o que integral de seno de alfa x dx? O que eu quero? Eu quero uma função que quando eu derivo de alfa x. E aí, né? E aí a gente tem que lembrar de outra regrinha de derivada, né? Que, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui primeiro. Eu tenho uma função, aí o cosseno de uma função. Quando eu derivo isso aqui, é menos a derivada da função, né? Aí seno. Ok? Tem essa regrinha que vocês têm que lembrar. Por que isso, né? É exatamente isso mesmo. Por quê? Deixa eu passar aqui. Eu vou escrever aqui embaixo, né? Já está aqui. Então, observe que a função f de x igual a menos 1 sobre alfa cosseno de alfa x é uma primitiva de f de x igual a... Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou derivar essa f aqui. E vamos ver se dá isso aqui, né? Vamos lá. Então, vamos derivar a f. Então, é menos 1 sobre alfa cosseno
É lógico que você pode fazer isso aqui direto, viu? Então, vai ficar um alfa. Aí, lembrando da regrinha, né? Ó, quem está fazendo o papel da f de x, nesse caso, é alfa x. Então, é menos a derivada da alfa. Então, se a f é alfa x, a derivada dessa é só o alfa, né? Alfa x, quando eu derivo isso, dá só alfa. Então, é menos, usando a fórmula aqui, né? Ó. Eu tô derivando. Esse menos aqui é daqui, viu? Esse menos aqui é esse menos. Agora vai aparecer um outro menos, que agora eu estou derivando só esse cosseno aqui. Alguém quer falar? Abrir o microfone. Não, né? Então agora vai ficar o quê? Esse menos é esse aqui, eu conservei 1 sobre alfa. Por que eu conservei 1 sobre alfa? Porque é constante. O menos 1 sobre alfa, né? Então, vezes... Agora eu quero derivar só cosseno de alfa x. Aí qual é a derivada? É menos... A derivada do que está dentro do cosseno, qual é a derivada? É alfa. Então, é menos alfa vezes seno do que está dentro do cosseno. E o que está dentro do cosseno é alfa x. Certo? Feito isso, observa aqui que como é que vai dar, né? Menos por menos vai ser mais, e o alfa vai cancelar com o alfa. Então, vai ser 1 aqui, né? Isso aqui tudo. E vai sobrar só o seno de alfa, x. Ou seja, a derivada dessa função aqui, a derivada dela deu o seno de alfa. Logo, é uma primitiva. Se é uma primitiva, portanto, integral de seno de alfa x dx é menos 1 sobre alfa. Alfa é diferente de zero, né? Porque, enfim, cosseno mais k, né? Novamente, essa daqui, quando eu derivo essa, vai dar justamente essa aqui. E com isso a gente tem já tem uma receita, né? E depois vocês podem ver na apostila que é do cosseno, né? Vocês podem fazer como exercício, está feito lá, né? Só olhar. Eu não vou fazer o que? Igual. Travou aqui o negócio. Pronto. Cosseno de alfa x dx é 1 sobre alfa seno de alfa x mais k. É só derivar, né? Deriva essa daqui. Né? A derivada dessa eu conservo 1 sobre alfa e a derivada do seno é o cosseno, vezes a derivada do alfa e cancela e dá o cosseno. Certo? Então, a gente tem essas duas receitas aqui, né? Essa aqui e essa. Aí como é que eu uso? Mesmo jeito. Mesmo que eu use a exponencial, por exemplo, calcule. O que eu coloquei aqui? Por exemplo. Não, vou usar só o seno aqui. Seno de 5x dx, né? E aí você tem que lembrar, né, que a integral do seno de alfa x que a gente fez agora, né? Né? E é só usar isso aqui com alfa. Nesse caso, quem é o alfa? O alfa é 5, né? No nosso caso, o alfa é 5. E aí fica fácil, né? O que que vai ficar? Vou colocar aqui embaixo. Não, vai ficar feio. Vou colocar aqui. Só substituir, vai ficar menos 1 quinto, né? Cosseno de 5x mais k. Só isso. Acabou. Certo? Porque eu já tenho uma receita geral, né? Vou fazer mais um. Vixe.
Diminuir aqui para 2%. Como é que sobe aqui? Nossa, escrevi muita coisa, né? Pronto. Deixa eu aumentar. Aumentei demais. Ok. Vou fazer só mais um. Aqui, né? Ei, Oi, levei um professor, susto. tem como subir só um Pra pouquinho? onde? É, só mais um pouco, até aparecer aqueles dois aí. Sim, aí. Aí, porque o senhor... Ah, não, deixa estar. Deu certo aqui, era um negócio que eu queria conferir. Ok? Ok, deu certo já. Uhum. Ah, mais um exemplo, né? X sobre 2 dx. E aí que vocês têm que perceber que nesse caso aqui o alfa ele é um meio, né? Aquele alfazinho, né? Porque seno integral de x sobre 2 dx, você pode escrever assim, né? Como seno de 1 meio vezes x, né? Só para destacar que aqui é o alfa, né? Alfa vezes x. E aí é só usar a fórmula, né? Então fica o quê? Menos 1 sobre alfa, que é 1 sobre 1 meio, cosseno de alfa vezes x mais k. E aí, agora eu posso fazer esse cálculo aqui, né? O inverso de 1 meio é menos 2. O inverso de menos 1 meio, né? E aqui fica cosseno de x sobre 2, assim. Certo? Dx. Então, se você souber esses básicos aqui, os outros, você dá para fazer muito exemplo, né? E vocês vão precisar desses para fazer os mais complicados. Ok. Eu vou só colocar algumas regrinhas aqui. Tem uma parte da... Esse finalzinho aqui, não sei se eu falo hoje. Até daria tempo, né? Eu vou deixar essa daqui como exercício para vocês lerem, viu? Ó. Já tá feito no... Essa daqui, né? Que é a integral da tangente. Tangente dx. Eu posso... Assim, quem tiver dúvida da resolução, viu? Que é menos ln do cosseno de x mais k. Vocês tentem ler a resolução, que é parecida com... Ela é parecida com a integral, né? A resolução. Certo? Essa aqui é uma outra formulazinha. Essa aqui é uma que eu acho que não precisa... Assim, é lógico que ajuda, quanto mais integral básica você souber, melhor, né? Mas, a priori, você não precisa decorar ela, não. Mas é uma das básicas, né, da tangente, que é, eu falei do seno, do cosseno, né? E da tangente é essa daqui, menos ln do módulo do cosseno de x. Tem um exercício na página 20, que são 6 itens, né? Mas é bem simples. Só para vocês derivarem a função. Por exemplo, né? No exercício está assim, ó. Um dos itens. Verifique que a integral da secante
que você tem que fazer, né? Só pegar a derivada da tangente e verificar que dá secante. Só isso. Deriva, assim, eu coloquei como exercício, mas isso aqui já se você souber que já é só para você se convencer que essa integral é tangente de K. Tangente de K não, desculpa. Tangente de X mais K. Que é a derivada, por quê? Porque a derivada da tangente é da secante, né? Esse exercício que tem 6 itens é só para... São fórmulas prontas também. Vocês podem verificar, vocês podem encarar como fórmulas prontas, né? Por exemplo. Eita. Travou aqui de novo. Esse negócio chato. Outro aqui, né? Qual é a integral de 1 sobre dx? Você tem que imaginar qual é a função cuja derivada é 1 sobre 1 mais x. Aí vocês têm que lembrar que é arco tangente, né? Arco tangente de x. A derivada do arco tangente dá essa. Basicamente é isso. Esse exercício não tem nada demais, não. E, para encerrar essa sessão, tem as propriedades que eu só fiz citar, que já facilita a vida de vocês, né? Propriedades. Que são basicamente, assim, por enquanto são essas duas. Vou colocar do jeito que tá aqui. Por exemplo, se você está integrando uma função que tem uma constante aqui, essa constante ela pode sair. Então, fica K integral, ok? Você pode tirar ela para fora. E a segunda, que é a integral da soma das integrais, né? Você pode fazer isso aqui. Eu estou integrando duas funções. Aqui eu coloquei duas, mas qualquer quantidade finita, 3, 4, vocês podem se separar, né? G. Ok? Então, essas duas integrais, assim, essas duas propriedades vão ajudar vocês a resolverem os exercícios. Sexta-feira eu vou fazer um vídeo resolvendo esses exercícios aqui. Quem quiser mandar algum pedido, eu faço. Senão, eu vou fazer os que eu achar mais interessante. Para vocês entregarem dessa primeira lista, é só essa última questão, viu? Assim, isso do juntando, entregar. Eu tinha até colocado aqui, no caso, exercício 1.1.4, viu? Aí são 12 itens. Vocês vão juntando todos esses, mas todos os exercícios da primeira prova aqui, para vocês entregarem, eu vou escrever num PDF e vou colocar aqui no Siga, aí não preciso mais ficar falando. Ok? Vou fazer só um último exemplo. Por exemplo aqui, né? E aí depois eu libero vocês. Calcule. Bem fácil, né? Nada absurdo, não. Por exemplo, né? Travou de novo aqui. Voltou. Bem simples, ó. Então, calcule essa integral. E aí, são duas integrais. O que eu posso fazer inicialmente? Posso separar, né? Eu separo em duas. Dx. Aí, tá vendo a propriedade da constante? Esse 3 aqui, ele é uma constante. Então, ele pode sair aqui multiplicando, né? Então, fica integral. Vou fazer passo a passo. Mas aí o 3 fica aqui.
Aí aqui fica 1 no lugar do 3, ok? Eu vou repetir essa aqui, que eu vou fazer tudo igual, né? Tudo ao mesmo tempo, 3. Essa daqui, essa fração eu posso escrever como x a menos 2, dx. Certo? E aí agora eu estou pronto para integrar. E aí aqui é que vocês vão ter que lembrar. Qual é a integral de 1 sobre x? ln do módulo de x mais o 3 aqui, 3 vezes. E é dessa daqui. Aí é aquela primeira, x a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Então, o que eu estou usando? Ó? Nessa primeira aqui, deixa eu colocar um pouquinho para o lado. Então, eu estou usando que a integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x mais k, né? E estou usando aquele primeiro, x elevado a alfa dx, x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Só que o k eu vou colocar tudo no final, viu? Tá vendo? Ó, nesse caso dessa integral x a menos 2, o menos 2 é o alfa. Então, é menos 2 mais 1, menos 2 mais 1. Foi o que eu coloquei aqui. E aí eu completo. Eu poderia colocar mais um K aqui? Posso, né? Eu posso colocar um K mais 1, mas aí no final, você não interfere não, você coloca tudo no final, um K só, ou um C, qualquer constante você queira. Mais K, né? E aí agora eu simplifico, né? 3 vezes. Aqui vai ficar quanto? X a menos 1. Embaixo também vai ficar menos 1. Aí eu repito 3 vezes. Esse menos aqui vai ser o menos da fração toda, né? E x a menos 1 você pode escrever como 1 sobre x, né? Mais k. E aí, para finalizar, ln de x mais... Aqui vai ficar menos, né? Mais por menos, menos. 3 vezes 1 sobre x é 3 sobre x. Ok? Que é a integral de 1 sobre x. Cadê a borracha de novo? Chata essa borracha. Que é um 3, né? Dx, ok? Então, aqui vamos voltar, né? Nesse exemplo, eu usei a propriedade que separa, né, as integrais. Primeiro eu separei. É assim, é claro que se você, com a prática, esse tipo de integral aqui, você pode fazer direto. Já colocar o resultado, não precisa desse passo a passo aqui, não. Mas no começo eu vou fazer assim. Então, eu separo, né, em duas. Aí a constante, ela está aqui, eu posso tirar, né? Então, eu separei. Depois, eu tiro. Ela estava aqui dentro, veio aqui, multiplicando, né? Aí aqui eu organizei. Essa aqui eu mantive, essa primeira integral. A segunda eu organizei para que fique nesse formato, né? Formato X, nesse aqui, ó. Fica mais simples. Feito isso, agora é só usar a propriedade, né? Eu já sei que essa primitiva de x elevado a alfa é isso aqui. Então, no lugar do alfa eu coloco menos 2 mais 1, menos 2 mais 1. O 3 é esse aqui, né? Aqui eu já sei que é o ln do módulo, porque a gente viu. E eu coloco a constante lá no final. E aí, depois de feito isso, só simplificar. É que eu fiz, né? Somei aqui, dá menos 1, operei e deu isso. Certo? Tá muito feio isso aqui.
Ok? Então é assim que vocês vão tentar fazer esses primeiros exercícios. Todos são bem simples, viu? Tem muitos aqui, são 38, mas são muito simples. Não tem nada não de difícil, mas eu vou fazer alguns deles, de todos esses aqui, desses 38, mais esses outros aqui, na aula que eu vou gravar na sexta. E para vocês entregarem, eu também vou fazer desse últimos, mas para entregar só o último, viu? Esses outros é só para vocês treinarem, tá? Então é isso. Alguma dúvida? Isso, no dia da V1, vocês guardem eles, né? Cadê meu e-book? Tá aqui, né? Acho que fica melhor aqui. Cadê? Tá aqui, né? Esse aqui, ó. Use as fórmulas para calcular as integrais. Aí vocês fazem e guardem para entregar só no dia da avaliação, viu? Ok? Alguma dúvida? Não foi difícil essa aula, né? Foi tranquilo. Aí eu consegui dar essa primeira parte aqui. Porque, assim, ela é bem tranquila, não tem nada demais. Aí amanhã eu vou fazer... Amanhã não, na sexta eu faço aula de exercício, depois vocês podem rever. Que é a parte mais difícil, pelo menos essa primeira prova, eu acho que é cálculo de área. Um pouco mais chato. Mas como vocês vão poder fazer os gráficos no computador, aí vai ficar mais fácil, né? Ok. É só isso mesmo, viu? Sexta-feira eu vou... É um pouco complicado. Sexta-feira eu vou ver se eu marco horário. E quem quiser assistir a aula ao vivo, mas não vai ser no horário, eu não tenho certeza se vai ser 2 horas. Mas eu vou colocar no Google, ou no Google não, na sala virtual, Google Classroom, na sala virtual, o horário que eu vou gravar. Aí quem quiser aparecer para pedir algum ou tirar dúvida, pode aparecer, viu? E depois eu vou colocar essa aula também no YouTube. Não vai ser 2 horas, eu não decidi. Mas eu vou colocar com antecedência. Mas depois, quem não assistir, pode assistir depois, vai gravar, né? Ok, só isso mesmo, viu? Mais alguma pergunta? Nenhuma, né? Então tá, pessoal, vou parar a gravação aqui. Obrigado pela presença de todos. Até uma próxima. Tchau. Tchau.